Voltamos com o terceiro e último bloco da nossa conversa com a Birma Plácido. E eu já vou pedir para colocar de novo a foto lá da Kombi, para falar desse projeto, que é um projeto, eu acho que é muito importante na sua vida também, né? Fala nossa, meu olho brilha quando eu vejo a imagem da nossa Kombi. É aquilo que eu falo, tudo é um processo na vida, né? Uns anos atrás, a gente, justamente por conta dessa depressão, de eu ter saído da praia, vindo para cá, o meu marido, ele é um parceiro como poucas. Tem a chance de ver, eu sei disso. E ele me cuida muito. Quando ele percebeu a tristeza, ele me comprou um sítio no meio da mata, entre São Sebastião e Caraguá. E eu estava lá, cuidando da minha roça, cuidando da minha vida, e subi para fazer um trabalho com Simão e Boi da Lua. E na semana em que eu subi, o sítio foi invadido, foi terrível, quebraram tudo, destruíram tudo. Isso aconteceu 6 vezes seguidas. Nossa. Então eu não me vi em condições naquele momento de permanecer sozinha lá, já que meu marido trabalha aqui. E a gente tem muito isso de às vezes eu sumo, eu vou para lá e ele fica aqui. E tudo bem, né? Mas aí eu voltei para cá com essa tristeza toda, com o sítio sendo deteriorado e eu não podendo viver lá. Foi uma outra fase de tristeza que eu tive que conviver. E aí o André também, desta vez, também ficou muito triste. Não, agora já não é só eu dentro desse quadro de precisar de um cuidado maior. Ele também começou a precisar desse cuidado e aí ele teve a brilhante ideia de comprar uma Kombi para a gente transformar numa Kombi Home. Eu nunca tinha visto uma Kombi Home na minha vida. Kombi, para mim, era matéria-prima para feirante, que eu fui uma boa parte da minha vida. Tenho muito orgulho desse período da minha vida. Muito carinho. Vida de feirante é muito doída, muito. Mas eu nunca imaginei que dentro daquela Kombi, além de verdura, pudesse ter uma mini casa. Quando ele me mostrou uma imagem, eu adotei a ideia imediatamente. E nós demos a sorte de encontrar essa Kombi pelo preço na tabela, já com as modificações internas. O Léo, a pessoa que nos vendeu, queria comprar um terreno, estava com uma certa urgência, então ele não estava se preocupando em recuperar o que ele gastou e basicamente nos deu de presente a montagem, que permanece na Kombi até hoje. E de fato, isso curou o nosso coração. A gente fez as pazes com o sítio, que está lá sendo cuidado até hoje por nós, e trouxe outras coisas, como o que você está vendo nessa imagem linda. O que tem nessa Kombi aí? Então, além dela ser a nossa casinha quando agora a gente passeia, e ali tem a cama, tem armário, tem a pia, tem até um espaço para o banheiro com porta-pote. Ela é uma casa completa. Eu, quando estou ali naquele pontinho, eu não preciso sair dali para nada, se eu não quiser. E aí eu comecei, tadinho do meu marido, aí eu comecei a colocar os projetos culturais nela. Ela começou a levar os atores para o teatro, ela começou a levar o cenário, ela começou a levar o figurino, ela começou a levar os bonecos. Aí eu falei, não dá para ser só transporte, dá para fazer mais. E aí eu comecei então com o projeto Adotando Autores, e por causa do projeto Adotando Autores, eu resolvi, como contrapartida do projeto, distribuir livros. Então eu passei a recolher livros das outras pessoas. E aí o Luiz Carlos, uma pessoa que tinha uma locadora de livros muito famosa na cidade, de muitos anos, ele não pôde mais continuar com esse processo e teve que se mudar de casa. E ele me doou toda a locadora dele, inteira. Sei lá, 6 estantes de livros. Eu estou com tudo isso em casa para alimentar e fazer esse processo. E aí, aquele mostruário que você está vendo ali do lado, a minha irmã me deu. É um desses que normalmente fica com chips no mercado. A gente pintou, meu marido também trabalha com madeira, fez ali bonitinho as prateleiras, e eu passei então a ficar ali no estacionamento em frente, o Casa Viva Vida. Não pedi permissão para ninguém, eu só coloquei a minha Kombi, falei, é aqui que eu vou ficar, porque com 53 anos, com 60 é lá que eu vou estar, então eu já vou encurtando esse caminho por aqui. E eu faço artesanato, faço filtro dos sonhos, eu faço bijuteria, pirógrafo. Então isso também vem desde sempre, essa parte de artesanato? Sempre. Meu pai também era desenhista, né? O meu pai, ele não foi só militar. O meu pai é um desenhista, um letrista, como eu nunca vi outro na vida. O meu pai, ele não teve escola, aprendeu com meu avô, que aprendeu com meu bisavô, que aprendeu... Essa veia artística vem... Isso é realmente um dom que veio, um ofício, porque tem o dom e tem o ofício. O meu pai aprendeu como ofício,
Porque meu avô trabalhava no cemitério de Taubaté fazendo letras, e o meu pai teve que aprender porque era ajudante dele. E meu pai é muito bom nisso. Hoje não faz, tadinho, quase cego, não tem mais como. Mas a vida inteira sempre foi muito bom nisso. E ele fazia quadros, fazia desenhos com tinta e com pirógrafo. Que não era bem um pirógrafo, tá? Era a Birma sentada no fogão com um alicate e um prego com gás de cozinha. Nossa. Fazendo os quadros. Nós fomos um dos primeiros artesãos na casa do artista e do artesão, que era a casa de vidro da estação ferroviária, e isso há, sei lá, 40 anos atrás. Então a gente já fazia artesanato. Meu pai fazia cestaria com jornal. Eu ainda tenho uma dessas cestas, porque aquilo dura uma vida inteira. E eu passei então a praticar também alguns desenhos do meu jeito, porque desenhei mandalas. Não tenho nenhum quadro hoje, tem quadro meu que já está até na Itália. Eu mesma não fiquei com nenhum. Eu acho que pouco artista pode dizer isso da sua obra, né? Graças aos céus, elas voaram para o mundo. E os artesanatos, porque depende da fase. Se eu tiver numa fase, bom, não tenho um tarô para ler, não tenho um livro para escrever, eu vou fazer um filtro do sonho. E aí eu vou fazer o filtro do sonho até que a minha agenda se encha de novo com outras coisas. E aí a Kombi, ela acaba que é esse mostruário todo. Nada do que está ali até hoje foi vendido, mesmo os filtros foram doados. O que não vai poder continuar acontecendo, porque eu preciso de ajuda para continuar produzindo e adotando outros atores. Como eu disse, tem 4 na fila e isso custa um dinheiro, então agora eu vou começar a vender de novo o artesanato para que a gente possa fazer essa arrecadação e continuar sustentando. Aliás, antes de falar da parte de taróloga, que você também eu queria falar um pouquinho dessa parte que você citou do cemitério. Você também é uma grande visitadora de cemitérios, né? Eu sou. Porque sabe o que acontece? A minha mãe foi cartomante, né? E quando você escolhe esse caminho, que é o caminho da bruxaria, não da magia negra nem nada disso, porque as pessoas elas fantasiam muito sobre isso. E a verdade é que uma bruxa, principalmente uma bruxa moderna, o que ela faz mesmo é pomada para colocar numa ferida, entende? É um chazinho para curar uma dor de barriga. E a leitura também é feita na intenção ainda de curar, tá? O aconselhamento é importante. E é desse modo que eu trabalho. E o cemitério não tem como não fazer parte, porque como é que você vai conhecer a história da tua cidade se você não conhecer primeiro os seus mortos? Eu criei uma teoria na cabeça, e eu criei porque é uma coisa que é muito minha, tá? Quando eu viajo para uma cidade nova, o primeiro lugar que eu quero ir é o cemitério. E aí meu marido no começo me perguntava, mas por que isso? Eu falo, porque se a cidade cuida direitinho dos seus mortos, eu vou ter satisfação de conhecer o trabalho do vivo. Ele, mas de onde você tirou? Eu falei, até hoje eu não errei, então vou seguir desse jeito. E aí a gente aprende que cada cidade cultua e trabalha com a cultura de uma maneira muito particular. E não é só no Moçambique, ou na catira, ou na festa quadrilha, ou na procissão que acontece, ou no teatro, ou na dança. Não é só assim. Ela tá ali no jeito como cada pessoa encara a vida e a morte também. E é isso, a gente está sempre nessa transição. A cada dia que você vive é um dia menos que você não está morto. Então, não tem como estar realmente separado da vida. E, aliás, fora isso também tem a parte da escultura, né? É isso, a arte sacra está lá, a arte funérea está lá, e ela é incrível. Nesses lugarzinhos que não são muitos, eu tenho muito ainda o que conhecer do nosso globo, todo ele. Eu mal consegui conhecer o nosso quintal, tá? Cada vez que você entra, mesmo no Vale do Paraíba, toda vez que você entrar num cemitério de uma cidadezinha diferente, você vai ver, você vai se reconhecer ali. Olha, isso eu já vi no cemitério de Taubaté. Mas eu vi isso aqui em Jacareí. Existe uma característica que nos aproxima. Mas quando você sai do estado, ou quando você sai do Vale do Paraíba e entra num cemitério, muda tudo. E muda também a tua maneira de perceber aquela forma de arte. Eu estou tentando, inclusive, já faz alguns anos, lutar para que a gente tenha esse respeito maior aqui em Jacareí, porque a nossa cidade é riquíssima no quesito cemitério. A gente tem histórias incríveis aqui. Principalmente agora que ela tem um apelo turístico, os passeios dentro do cemitério, eles são um grande sucesso em várias partes do nosso país.
Então não tem como fugir disso. E a gente tem figuras incríveis, interessantíssimas enterradas no nosso cemitério, né? E é isso, é uma maneira de você conhecer e se conectar com a cultura de um povo. Eu não tenho me arrependido de usar isso como um ponto inicial de cada passeio, e as artes que tem lá dentro ampliam muito a nossa visão para aquilo que a gente vai enfrentar. Por exemplo, na padaria que você vai pedir teu cafezinho. Você já chega ali sabendo melhor o que você pode esperar daquela cidade. Enfim, de repente é uma maluquice, mas tem funcionado bem. Por falar nisso, nesse assunto do cemitério, você é uma pessoa que se preocupa muito com a morte? Com a finitude? Eu não tenho medo da morte, eu já morri, né? Então, quando eu disse que eu caí do Parque dos Eucaliptos lá, do foguetão, lá da ponta, eu morri aquele dia. E eu me lembro bem de ver toda a coisa de fora e o meu corpo sendo ressuscitado. Eu me lembro de tudo. É uma experiência... Você fora do corpo. Eu fora do corpo, exatamente. É uma experiência maravilhosa. Por exemplo, eu nunca na minha vida... Eu era muito novinha, tinha 9 anos. Eu ainda não tinha visto, não tinha entrado nessa fase na escola de entender o desenho do universo. A gente até aprendia um planeta ou outro, que é aquilo que a escola ensina, e parou por aí. Mas nessa experiência, eu olhando para mim, fora do corpo... Eu vi todo o universo que a gente hoje vê com altíssima resolução com toda a tecnologia que tem. Eu não tinha como ter ideia daquilo. E quando isso finalmente veio à tona, que a gente pôde ver isso com muito mais cor, é exatamente o que a gente é por dentro. A gente é só um pó de estrela e é isso que a gente é. Onde isso vai nos levar depois é outra história. Mas nessa vida o que a gente é pó de estrela dentro de um corpo físico, que é uma tecnologia incrível que nos carrega para todo lado. Eu não tenho medo de morrer. Não dói morrer. Eu não tenho problema com isso. Mas sim, eu penso muito na morte. Não tem como não pensar, porque só lembrando da morte é que a gente consegue ter a gratidão com a maravilha da vida. E eu sou muito grata com a minha. Então, quanto mais eu penso em uma, mais vida e mais vontade de viver eu tenho no outro extremo. E você é uma pessoa que faz planos para sua vida ou você vai... É incrível isso. Eu sonhava muito quando eu era novinha e eu achava que os meus sonhos não passariam dos 18 anos. Então eu parei de projetar. Eu achava mesmo, de verdade, que não ia passar dali, porque... E não é porque a gente acha que vai morrer, não. É porque, realmente, você fica tanto naquela... Quando eu fizer 18 anos... E aí você faz 18 anos e não mudou nada. Então, aprendi a não planejar nada. Mas sim, eu tenho muitos planos, porque a gente vai se enfiando nesses planos ao longo da vida. Por exemplo, o sítio. Eu tenho milhares de planos para eles. O que eu vou conseguir realizar, eu não sei. Mas eu tenho muitas ideias para ele. E nenhuma ideia é realmente uma coisa particular, para eu entrar, fechar o portão e ficar quietinha lá. Não, é abrir para a comunidade. Então, são muitos os planos. Mas eu tenho que caminhar com um acontecimento de cada vez. Então, sim, eu penso no futuro o tempo todo. É impossível, eu sou uma cartomante, como eu não vou pensar no futuro? É quase impossível, mas eu não fico correndo atrás do futuro. Eu corro atrás de que cada dia que eu vivo seja tranquilo. Fico ansiosa com o futuro. Você me deixou ansiosa na última semana. Eu fiquei bastante ansiosa. Como será que vai ser? Que roupa será que é melhor eu colocar para não atrapalhar o jogo de cores? Porque quando você trabalha com audiovisual, você passa a cuidar desses detalhes um pouquinho mais. E aí esse tipo de coisa passa a fazer parte de um plano a curto prazo. Mas para longo prazo, não, eu não planejo nada. Nem com as minhas clientes eu faço a leitura chegar para daqui a 10, 15, 20 anos. Porque é muito importante que a gente aprenda a cuidar do hoje. É muito importante. E você falou dos filhos, né? Você foi mãe solo. Isso. Que tipo de mãe você foi? Nossa, a que erra. Rodrigo, eu fui a mãe que erra. Eu fui uma mãe muito carinhosa, muito zelosa, muito protetora. Dei muita liberdade ao meu filho, ele é caiçara. Ele é nascido no Hospital de São Sebastião, mas é cria de Ilhabela. Então, eu criei solto. Eu batizei o meu filho, eu e ele, no Parque Estadual, em pleno mês de junho, com ele só com 6 meses de vida, mergulhando na água junto com ele. Então ele foi criado com essa liberdade que um caiçara tem direito, que um ser humano tem direito. Mas também comigo indo atrás aonde ele estivesse, puxando a orelha dele pelo meio da feira se precisasse. Então eu fui aquela chamada mãe barraqueira, entendeu? Se mentir para mim eu vou descobrir, se eu descobrir eu vou te pegar onde você estiver e vou te trazer. Hoje meu filho está com 27, 28 anos, porque eu parei de contar, eu tenho sério problema com isso.
Eu não uso relógio, não olho agenda, eu não sei que horas são, aonde eu estou. Eu não tenho mesmo essa preocupação, porque, como eu falei, é o dia de hoje que me conta. E ele ainda é um filho maravilhoso, incrível, formado em gestão ambiental, funcionário de uma empresa onde ele é absolutamente responsável, está lá há bastante tempo, namora a mesma menina desde os 15 anos, cuida de mim como pode, quando pode, e eu tenho muito orgulho desse processo da gente. Ele deve precisar de alguma terapia com relação à mãe em algum momento, porque todo filho precisa. Não tem como fugir disso. Quando você quer que teu filho seja uma pessoa de bem, você precisa, às vezes, ser dura. E o não dói. Eu dei muitos nãos para o meu filho. Não dá para negar. Ele recebeu bastante nãos. Mas ele sabe que ele derrete meu coração e que eu sou... Nossa, eu viro ponte para ele passar muito facilmente, e ele tem essa consciência também. Para a gente encerrar a nossa conversa aqui, depois de repassar essa tua trajetória, hoje olhando para trás, o que você sente mais saudade na sua vida? Nossa, eu sinto saudade de tudo. Eu sou uma saudosista por natureza. Eu sou absolutamente saudosista. Eu adoro viver do passado. Eu adoro música velha. Eu adoro a moda antiga. Tudo que é antigo eu gosto. Então eu sou uma eterna saudosista. Eu tenho saudade da Fonte Luminosa da praça. Eu tenho saudade dos cinemas que a gente tinha. Eu tenho saudade de como as pessoas eram mais abertas a uma conversa com desconhecidos. Eu tenho saudade de quando eu podia pegar carona para chegar numa cachoeira. Entende? Coisa que a gente não pode fazer mais. Eu tenho saudade até de ter andado de bicicleta como andei na semana passada. Eu tenho saudades o tempo todo, e daqui mais ou menos uns 2, 3 dias eu vou morrer de saudade desse momento aqui. Entendeu? Verdade mesmo, eu vou morrer de saudade aqui. Entendeu? Tá então eu tenho saudade o tempo todo de tudo. Eu quero agradecer muito a sua participação aqui. Obrigado por ter vindo, aceitado compartilhar um pouco da sua história com a gente aqui. Eu estou muito agradecida e surpreendida por você. Eu não imaginava ver essas fotos, e a gente se ver diante de uma situação dessa é comovente. As pessoas não imaginam como isso balança aqui dentro. E por poder mostrar um pouco do trabalho que a gente está fazendo agora, porque o Adotando Autores ele tem uma importância que vai um pouco além do que ainda estamos conseguindo mostrar. Esses livros eles estão em várias bibliotecas do Vale do Paraíba, do estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, Minas Gerais e agora Santa Catarina e Paraná. Então, é uma coisa que eu não quero parar. E aí você me abriu a porta, me dá a oportunidade de estar aqui, na TV da nossa cidade, mostrar para a nossa população a importância disso, através do meu trabalho, através da minha trajetória. Eu estou muito comovida e muito agradecida. Obrigado pela sua participação, por ter vindo aqui. Obrigada, gente, pela atenção. O programa A Gente em Destaque fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá.